A queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional deixou todas as empresas petrolíferas do planeta com dificuldades. A desvalorização do petróleo foi estimulada pelos Estados Unidos, que adotou políticas que levaram a uma inundação de petróleo no mercado internacional, aumentando a oferta de maneira que o preço caiu de $115 o barril para 30 entre 2014 e 2015. A queda do preço do petróleo foi dono no Brasil, na Venezuela e no Oriente Médio, para desarmar a força da OPEP, da Rússia, para baixar o preço e comprar no fim da feira. A Petrobras assumiu uma dívida de quase R$500 bilhão por causa de investimentos e também por ter sido usada estrategicamente pelo governo para conter a inflação em 2013 e 2014. A combinação de taxa de câmbio subindo e, ao mesmo tempo, fazendo com que a Petrobras segurasse os preços para ajudar no combate à inflação, fez com que a dívida da Petrobras crescesse. Mas é um problema grande. Só que a Petrobras, mesmo tendo uma dívida grande, ela tem um faturamento muito grande. Os grandes meios de comunicação podem até não inventar fatos, mas podem torná-los mais ou menos graves, de acordo com interesses. Do modo como a empresa é atacada, né? Falando-se para a sociedade que não, é ineficiente, é ineficiente, é ineficiente, vão acreditar que ela é ineficiente. As notícias que a gente vê hoje é a Petrobras tem prejuízo de 30 bilhões. A Petrobras ela teve lucro de 15 bilhões. Ela tem um caixa de 100 bi, né? E isso não é levado em conta. Petrobras, toda vez que ela emite títulos, a procura é muito maior do que a oferta. Para você ter uma ideia, ela emitiu títulos para vencer daqui a 100 anos. E a procura foi muito maior do que a oferta. Porque o investidor, a longo prazo, sabe da solidez da Petrobras. Ele sabe que essas questões que a Petrobras está passando é conjuntural, não são estruturais. Nós, brasileiros, temos de ficar atentos aos olhares que rondam o país. A polêmica em torno do impeachment de Dilma pode ser resultado de interesses internacionais. O ministro das Relações Exteriores de Michel Temer, José Serra, por exemplo, é o autor de um projeto de lei que facilita o acesso de multinacionais ao pré-sal, sem o controle da Petrobras. Se aprovado, grande parte da riqueza que deveria financiar o nosso desenvolvimento vai para multinacionais estrangeiras. Há denúncias contra Serra no site Wikileaks. Alegou que está salvando o Brasil, que nós não temos condição de solar petróleo. Alegou que alegam sempre, que nós não existimos como país, nós não temos tecnologia, nós não temos nada. O Wikileaks, na conversa do Serra com executivos da Chevron, evidenciaram isso muito claramente. Esse é um fato inquestionável que demonstra que há interesses do capital internacional na privatização da Petrobras e, mais do que isso, na mudança da legislação brasileira, aqui falando do marco regulatório do petróleo, para que as petrolíferas multinacionais tenham acesso a essa reserva, que é uma das maiores do mundo. Existem duas leis que são vitais para o desenvolvimento do Brasil como nação justa e digna. A lei de partilha determina que a Petrobras será dona de no mínimo 30% de cada poço e operadora de todos eles, mesmo que haja parcerias com empresas estrangeiras. No modelo de concessão, o óleo é de quem ganha o leilão. No modelo de partilha não, o óleo é do Estado. E qual é a vantagem disso? Primeiro, a Petrobras é uma empresa do Estado. Então, ela sendo uma empresa do Estado e sendo operadora, ela que vai ditar o ritmo de produção de acordo com os interesses do Estado brasileiro. Segundo, ela tem capacidade de, sem sendo operadora única, de ela desenvolver a indústria nacional. Compra de materiais, compra de serviço, e que ela é o grande sonho nosso. Outra lei determina que grande parte da riqueza proveniente do petróleo do pré-sal será destinada à educação e à saúde do povo brasileiro. Nosso passaporte para um futuro sustentado. Que país do mundo abre mão do controle sobre um recurso estratégico e do controle do setor essencial da indústria para vender para alguma multinacional cujos interesses vão ser necessariamente de lucro rápido, fácil, de exploração predatória
e de mera exportação de produto primário para o exterior. Hoje, praticamente todos os países do mundo, né, que têm petróleo, quem controla as reservas são estatais, né? Nos países árabes, na Venezuela, na Noruega, né, na Nigéria, assim por diante. Outro fato preocupante foi a nomeação do engenheiro Pedro Parente para a presidência da Petrobras. Parente já deu sinais de que pretende vender partes da empresa para abater a dívida bilionária. Existe uma oferta gigantesca de ativos no mundo. Os entendidos aí, os estudiosos, dizem que hoje nós temos algo em torno de $1 trilhão em ativos sendo ofertados. E, obviamente, se você tem o preço vai lá embaixo e você vai entregar patrimônio a preço de banana. Venda de ativos para pagar a dívida é uma estratégia que as empresas usam, que as pessoas também usam. Mas com isso você fica mais pobre, porque você perde os seus ativos. A venda de ativos da Petrobras para empresas privadas não é uma solução, pelo contrário, é uma ameaça aos trabalhadores da cadeia produtiva de petróleo no Brasil e também à própria Petrobras como empresa integrada. O plano de venda de ativos para multinacionais inclui a BR Distribuidora, responsável pela extensa rede de postos de combustíveis, a única que atende todo o território nacional, inclusive as regiões de difícil acesso. A venda da distribuidora colocaria em risco o abastecimento de regiões onde o serviço é menos lucrativo. A Liquigás, distribuidora de gás liquefeito de petróleo, também corre risco de ser vendida. Caso as duas empresas sejam negociadas, haverá um estrangulamento na cadeia produtiva da Petrobras, dificultando e encarecendo as atividades da empresa. Então hoje eu tenho um duto que traz o petróleo lá do litoral aqui para a Replan, onde eu vou refinar. Daí eu falo assim, eu vou vender esse duto. Ou seja, eu vou ter a plataforma, a refinaria. Para fazer um conversar com o outro, eu vou ter que pagar para outra empresa. Isso aí não faz sentido nenhum. A visão predominante hoje no Conselho da Petrobras é uma visão de curto prazo. E isso pode ser um problema grave para o horizonte da companhia de médio e longo prazo. Você tem o Pedro Parente, que já passou pela Petrobras e defendia na época uma Petrobras completamente diferente do que essa que a gente está tendo. Inclusive foram anos de sucateamento da Petrobras que levou a fundar uma plataforma, inclusive, tá? E não investia na empresa. E você tem uma primeira nomeação do Pedro Parente, do Nilson Silva, que é uma pessoa que era da PG no Brasil, na época que foi feita a fusão com a Shell, que, ou seja, você tem uma pessoa que era da Shell aqui no Brasil e agora foi dado um crachá de petroleiro, falado, ó, você virou consultor técnico e vai ajudar a pensar a estratégia da Petrobras nesse momento. Quem quer privatizar a Petrobras quer destruir o Brasil, para o Brasil não ter nenhuma relevância econômica e estratégica no mundo. É o Brasil simplesmente ser uma fazenda e uma mina, ou um poço de petróleo dos Estados Unidos, da Europa, da China, de quem quer que seja. E a cada noticiário, a população é mais bombardeada com notícias deturpadas sobre a Petrobras. A empresa é uma mola propulsora do desenvolvimento nacional, responsável por mais de 10% da economia brasileira. Não há possibilidade da Petrobras dar errado. Agora, há possibilidade da Petrobras deixar completamente de ser brasileira. Desmoralizar a Petrobras, além das dificuldades objetivas que ela tem, é apenas uma preparação para a liquidação dos seus ativos, para a venda das nossas reservas, em condições extremamente desfavoráveis ao país. Esse caminho não é o caminho de recuperar a empresa. Esse é o caminho de destruí-la. A Petrobras é a maior empresa da América Latina. Tem reserva de petróleo e mercado para garantir recursos e pagar todas as suas dívidas e ainda impulsionar o desenvolvimento do país. O petróleo do pré-sal é o principal meio de nos levar ao crescimento com sustentabilidade, com educação de qualidade acessível a todos, com igualdade de oportunidades, com justiça social. O pré-sal
que eu tenho certeza ainda vai ser a mola propulsora da finalização do processo civilizatório brasileiro. Não podemos abrir mão da nossa soberania em relação à Petrobras e ao pré-sal. Seria um suicídio para os 200 milhões de brasileiros, donos desse patrimônio de valor inestimável. O dia que a Petrobras fechar, então bota a placa na mão do Cristo Redentor, vende-se porque acabou. Não tem mais nada desse país.